Passou apertado em primeira votação. Não foi a votação ontem, deve ir na semana que vem, a PEC dos precatórios na Câmara. Ontem, viu, Schiller? Nós conversamos aqui no programa com o senador Fernando Bezerra Coelho, que disse que já tem movimentação no plenário para que a PEC, depois de aprovada na Câmara, já possa ir direto para o plenário do Senado e uma mobilização para que o mesmo texto seja aprovado para ganhar tempo, né? O líder do governo no Senado já está trabalhando por isso. Como é que você vê o desfecho dessa história toda e depois as declarações que foram dadas por líderes políticos aí após a votação dos parlamentares na PEC dos precatórios em Brasília? Bom dia para você, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio? Olha, direto nesse ponto, Pedro, eu acho muito difícil. Ontem mesmo que vá direto para o plenário do Senado. O Senado é diferente da Câmara. O Rodrigo Pacheco não tem o controle de uma maioria como tem o Arthur Lira na Câmara. Quer dizer, então o Senado é feito de parlamentares com muito maior experiência. Vamos lá, só 3 partidos no Senado têm 37 votos. Pegar o PSD, o MDB e o Podemos, não é? Sendo que, quer dizer, o MDB foi um dos partidos que se colocou contra a PEC na Câmara dos Deputados, não é? Então é um partido hoje avesso a essa questão. No Podemos tem uma candidatura do Sérgio Moro que se mostrou claramente contra, colocou em rede social, se posicionou contra a PEC dos precatórios, não é? E o PSD, comandado pelo Gilberto Kassab, é hoje um partido, a cúpula do PSD é o partido de oposição ao governo, né? Em que pese o Rodrigo Pacheco faça esse jogo institucional, também é um pré-candidato à presidência da República, vai valorizar isso. Então eu não acredito em vida fácil para essa PEC, se ela passar em segundo turno agora na semana que vem na Câmara, no Senado Federal. Acho que vai para a CCJ, vai fazer o ritual aí, e aí é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo. Mas vamos lá, fazendo uma análise, assim, brincando um pouco, já que é sexta-feira aqui, o Cláudio conhece bem esse teatro da política de Brasília. Olha, eu nunca vi tanta gente em Brasília subitamente preocupada com o teto de gastos, com o rigor fiscal, com a segurança jurídica dos precatórios. É impressionante. Então, porque a questão ontem lá, você teve claramente a oposição à esquerda, né, formada pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PT, contra. Né? É curioso, né? Porque o ex-presidente Lula fala, olha, para mim tinha que ser R$600 o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, R$600. Bom, mas como é que paga isso? Põe na dívida pública? Se botar na dívida pública, ou seja, fora do teto, simplesmente fizer uma extensão do auxílio emergencial, bom, aí rasgou de vez o teto, né? Quer dizer, não rasga na letra da lei, não rasga formalmente. Bom, você simplesmente aceita a ideia de que vai ter uma despesa de quanto aí? 50, 60 bilhões inteiramente fora da regra do teto. A relação dívida-PIB chegou a 83%, deve ir a 90% ano que vem. Então, é interessante a cultura de boa parte do mundo político de Brasília. Põe na dívida pública, as futuras gerações pagam. Um economista ontem eu conversava e ele me dizia assim, aliás, já é um dito lá em Brasília, quer dizer, as futuras gerações são o lobby mais fraco que tem em Brasília, né? Porque não tem lobby de futuras gerações. Põe na dívida pública, alguém um dia vai pagar isso, né? Então, a opção que tinha lá ontem era muito clara. Desculpa, Cláudio. Não, só uma observação. O lobby mais forte no Congresso é o lobby, o mais fraco do Congresso é o lobby dos pobres, né? Qualquer política de transferência de renda sofre oposição, é impressionante. Todo mundo fica preocupado com o teto. Ninguém ficou preocupado com o teto quando se falava em pagar 90 bilhões de precatórios aos banqueiros. Aí, quando chega para fazer transferência de renda para pobre, é essa confusão toda. Isso é que é incrível, né, Schiller? É exato, Cláudio. Aliás, foi esse o tom da conversa, né, que eu estava me referindo agora. Quer dizer, eu disse exatamente isso que tu disseste. O lobby mais fraco em Brasília são os mais pobres, né, porque não tem, obviamente, organização, não pressionam, são uma espécie de massa de manobra. O orçamento em Brasília é como aquele jogo que a gente jogava quando era criança, o jogo das cadeiras, a dança das cadeiras, né? O orçamento, só para ter uma ideia, o teto de gastos para o ano que vem é 1.610 bilhões. Tá? Só tem 34 bi para o Bolsa Família. Tá?
95% desse recurso é despesa obrigatória, basicamente previdência social, não é? E encargos com servidores, ou seja, a máquina pública. Não é? Bom, aí tem o judiciário mais caro do mundo, você tem o segundo congresso mais caro do mundo. Saiu uma pesquisa do INPA, pesquisadores do INPA e outras universidades, mostrando o seguinte: o preço médio, o valor médio, o custo médio de um parlamentar no Brasil, aí incluindo deputados e senadores, é 528 vezes a renda média do Brasil. É o maior custo entre todas as grandes democracias do mundo. Em segundo lugar vem a nossa querida Argentina, que custa 228 vezes a renda média. Então, olha, a diferença é 300. Então, em segundo lugar, a média das grandes democracias é 40, ou seja, o parlamento custa 40 vezes o valor médio da renda média. Tá? O problema é que o Brasil, o sistema político, ele é absurdamente caro. Absurdamente caro. Então, na hora, isso que todo mundo sentou na cadeira, né, os juízes sentaram na cadeira, o judiciário sentou, os parlamentares. Olha, só em emendas, chamadas emendas de relator, nós temos 18 bilhões previstos. Agora, em outubro, foi o recorde de liberação de emendas, empenho de emendas para serem pagas, emendas de relatoria, fora as emendas individuais, fora as emendas de bancada, não é? As emendas, essas de relatoria, chamadas ARP9, que foram criadas recentemente. Então, lá, todo mundo sentou e os mais pobres ficaram olhando. Bom, onde é que vai surgir os R$400 aí, né? Então, assim, nesse momento na votação na Câmara, isso que é interessante a gente entender, discutir aqui, quer dizer, quais são as opções em jogo? Você só tem duas opções. Ou faz esta gambiarra, no fundo, é um ajuste, uma gambiarra, né, que é mudar a regra do teto. Em vez de contar a inflação de julho a junho, passa a contar de janeiro a dezembro. Como a inflação acelerou no segundo semestre, dá uma folga aí, pouco mais de 40 bilhões no teto, né? Então esses 1 trilhão 610 bi vão para 1 trilhão 650 e alguma coisa, né? Então você tem um ganho de 40, e você tem um ganho porque fixa o valor de pagamento de precatórios pelo valor de 2016 indexado. Então chegaria em torno de 40 bilhões esse ano, como a dívida da União é 89, sobraria perto aí de 50 bilhões. No total, nós estamos falando de 90 bilhões, que seria a folga que o governo precisa. Esta é uma opção. Cá entre nós, é uma enorme gambiarra isso, né? Mas vamos lá, a outra alternativa é uma outra gambiarra, que é simplesmente a gambiarra tradicional dos políticos, que é endividar mais ainda o país. Porque ninguém em Brasília, olha, eu conversei com muita gente, ninguém em Brasília discorda da necessidade de ou estender o auxílio emergencial ou implantar definitivamente o Auxílio Brasil. Não é? O que os chamados partidos de centro aí, fizeram nessa votação é interessante. Todos os candidatos, todos os pré-candidatos dos chamados centros colocaram contra, com exceção do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Né? Todos colocaram contra. Eduardo Leite, o governador João Dória, o Sérgio Moro, o Ciro Gomes, todos colocaram o contrário. As suas bancadas não necessariamente. Podemos rachou no meio, PSDB votou majoritariamente a favor, o PDT votou majoritariamente a favor, o próprio PSD votou majoritariamente a favor. Ô, Schiller, né? Por quê? Porque no Congresso o jogo é um pouco diferente. Que candidato quer no ano que vem, Schiller, na sua disputa local, ser acusado pelo adversário de ter votado contra o aumento da ajuda à população carente? Esquece. Nessa hora a campanha e o ano eleitoral do ano que vem falam mais alto, né? Isso sim. Agora, eu acho que pesou dentro do Congresso muita coisa, né, Thaís? Pesa as emendas de relatoria, pesa o relacionamento do Arthur Lira, pesa negociações que são feitas, por exemplo, em torno de 16 bilhões desses precatórios são transferências ainda que vêm do antigo Fundef, que beneficiam os setores de educação nos estados. Então foi feita uma negociação, o PDT participou dessa negociação para parcelar isso em até 3 anos, ou seja, faz o pagamento agora mais 2 anos, então você em 3 anos você tem o pagamento desses precatórios referentes ao antigo Fundef. O que cai entre nós é uma negociação, para quem acompanha essa novela do Fundef há anos, é uma boa negociação, não é uma negociação ruim. Não é?
Porque o parlamento é feito disso, é feito de negociação. De uma hora para outra, as pessoas imaginavam o quê? Aperta um botão, aparece o Congresso que não fez reformas, o governo que não se empenhou em reformas. A gente falava em reforma administrativa aqui, era um palavrão, não anda no Congresso, não tem mágica, vai fazer o quê? Né? Então, a impressão que se tem nisso, Thaís, Então, os deputados fazem um jogo no Congresso, mas os candidatos, os pré-candidatos, não querem vida fácil para o governo. Por quê? Porque esse programa Auxílio Brasil é uma peça de campanha do presidente Bolsonaro. Ninguém discorda da necessidade social disso, mas também é uma peça, é uma vitória política. Ou seja, o governo, depois de quase 20 anos, né, substituir o Bolsa Família, que sempre foi o símbolo, né, do Lula, do PT, etc., por um novo programa, obviamente é uma peça de campanha, ainda mais com valor que é mais do que o dobro do valor médio do Bolsa Família, que é em torno de R$190. Então a oposição não quer vida fácil para o governo, quer complicar, está apostando um pouco no quanto pior, melhor. Não é? A verdade é o seguinte, está muito pouca gente preocupada lá em Brasília com a estabilidade econômica, com o teto de gastos, assim por diante. Nós estamos claramente em um jogo pré-eleitoral. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, sempre conosco no Jornal Gente. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Grande abraço, bom fim de semana.